Será que a ração supre todas as necessidades dos nossos cães e gatos? Dr. Fábio Guerin explica tudo a respeito da alimentação dos nossos pets. Hoje em dia, cada vez mais a gente fala sobre nutrição. A gente se preocupa muito com o que a gente ingere. Aqui no Sinta-se Bem é pauta recorrente. Mas e quando a gente fala de pet? Será que a gente também não tem que tomar atenção no que os nossos bichinhos estão comendo? E se estão comendo da melhor forma e tudo que precisam para se nutrir? Esse é o nosso papo hoje aqui, conversando com o doutor médico veterinário, Dr. Fábio Guerin. Obrigado pela presença sempre enriquecedora aqui no nosso Sinta-se Bem. Obrigado, Cássio. Eu adoro as tuas aulas, especialmente porque eu tenho pet em casa, tenho um cachorro, então a gente sempre leva muito desse conhecimento e é muito importante. Sim. E eu adorei a nossa pauta, a nossa provocação de hoje, porque isso é uma coisa que eu me pergunto bastante. Eu leio e eu acredito que tem algumas controvérsias aí nessa pauta nutrição, papo sobre nutrição quando a gente fala de pets. Primeira pergunta que eu te faço é pra gente sair dessa provocação e começar a conversar sobre isso. Realmente, a ração, ela é o alimento mais completo e único para o cachorro? Olha, isso é um assunto, como tu bem falaste... Para o cachorro e para o gato, né? Estamos falando de gato pet como também, um todo. né? É um assunto, como tu bem falaste, um tanto controverso, né? Porque, teoricamente, né, as rações, eu vou falar teoricamente, né, as rações deveriam estar suprindo, né, deveriam ser rações balanceadas, que suprem todas as necessidades dos cães e gatos nas suas devidas categorias, ou filhotes, ou animais mais adultos, ou animais idosos, enfim, que modificam sim na composição da ração alguns componentes específicos para que passe a suprir naquela fase que ele está passando as suas necessidades alimentares. Por outro lado, né, a ração propriamente dita, peletizada, seca, ela tem algumas questões que a gente deveria se perguntar, considerando-se que tanto o cachorro quanto o gato, na natureza, né, são animais que não consumiriam alimentos desta maneira, né, visto que as rações, em especial as rações secas, elas têm uma quantidade muito pequena de água. Então elas têm menos de 10% de umidade normalmente, né? E isso aí evidentemente força tanto os cães quanto os gatos a prover para o seu organismo uma quantidade bastante de água. Então que eles consumam muito mais água do que teoricamente eles consumiriam estando na natureza, comendo aquilo que eles encontrariam no próprio ambiente natural. O que muitas vezes pode ocasionar problemas, né? Porque o animal acaba não consumindo essa quantidade de água necessária e acabaria gerando aí um descompasso hídrico, né? De maneiras que aí começa a se gerar alguns outros problemas com formação de cálculos urinários e entre outros problemas aí que sim, é uma relação bastante grande de questões que pode se considerar em relação à ração seca ou comida natural. Mas o que se indica e o que eu indico para os meus pacientes muitas vezes é procurar fazer algo um pouco mais flexível na questão de não ser absolutamente radical numa questão, só pode comer ração seca. Não. Os cães e gatos têm a disponibilidade, a possibilidade de comer algumas outras coisas que não sejam somente a ração seca. E não só esses biscoitinhos são criados aí de maneira artificial, né? Pode então comer frutas, comer verduras, com exceção de algumas, né? Que realmente podem trazer problemas, no caso da uva, no caso da carambola, por exemplo, né? Minimizar a quantidade de carboidrato, a questão do pão e tal, não é necessário. Mas um pouco de proteína, sim, de origem animal, muitas vezes é extremamente benéfico, até vísceras às vezes é benéfico para os cães e para os gatos, né? A gente complementar. A gente falou bastante de ração, então tu começou a tocar num ponto que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, que são sobre os complementares também industrializados, aqueles petiscos, até aqueles sachês
que são um pouco mais úmidos, né? Tanto Sim. para cães quanto para gatos, mas que a gente não sabe muito bem qual é a composição e qual a diferenciação disso de fato. Quando a gente fala em complementar a ração, a alimentação, essas outras opções, elas são bem-vindas também, ou é preferível a gente ir para um outro lado mais natural de proteína, carnes, verduras e frutas? Vai depender muito do que a pessoa quer, né? Do que ela pode fazer dentro da dinâmica do dia a dia dela. Muitas vezes ela não consegue fazer de outra maneira, porque trabalha, enfim, e não consegue coletar os nutrientes que ele precisam, fazer efetivamente comida para o cão ou gato. Acaba caindo na ração seca mesmo, né? Mas se a pessoa optar por tentar se envolver um pouco mais na questão alimentar do seu cão ou gato e quiser sim migrar para um outro tipo de alimentação, ela pode. Pode inclusive descartar totalmente a ração, desde que essa alimentação que ela vá fazer seja regrada e contenha os nutrientes importantes sobre os quais os cães e gatos necessitam. Mas de uma maneira geral é totalmente possível você sair fora totalmente das rações, desde que seja uma alimentação balanceada. E vamos lá, nesse momento é importante a presença do médico veterinário para passar a quantidade de comida, os tipos de alimentos e nutrientes que precisam conter essa dieta? Com toda certeza. Muitas pessoas acabam, nesse afã de tentar migrar para uma alimentação natural, acabam pecando por dar uma alimentação deficitária para o seu cão ou para o seu gato, tanto na questão, por exemplo, de cálcio ou de algumas vitaminas, né? Por exemplo, pessoas que acabam dando só carne e arroz, quer dizer, isso não supre totalmente. Teria que se abrir o leque de opções nutricionais para que sim você consiga prover e balancear muito bem aquilo que ele vai estar se alimentando. Né? Então, sim, o médico veterinário, em especial o médico veterinário nutricionista, né, ele está plenamente capacitado para fazer com que haja essa migração da alimentação de ração para a alimentação natural de cães e de gatos, né, de maneira extremamente técnica e balanceada. Né? Perfeito. Entendido sobre o papo, agora muito importante então, sempre a presença do médico veterinário. Qualquer dúvida também já sabe, liga lá na VetCare, atendimento e exames em domicílio, que eles vão saber tudo para te ajudar. E esse cara aqui vai te dar um apoio aí nessa parte aí para tu cuidar do teu pet. Fábio, valeu por mais um assunto esclarecido. E vocês fiquem com a gente aqui no nosso Sinta-se Bem. Tchau!